Ok. Então, boa tarde, bem-vindos todos. Como eu dizia, eu vou começar apresentando as pessoas que estão aqui conosco. Primeiro, a Silvia Burim, que é uma das nossas coautoras desde o início de todos os materiais. Também. Silvia, se apresente rapidinho, acho que fica mais fácil. Onde Então tá você. bom, pessoal. Muito boa tarde. Eu sou professora e coordenadora dos cursos de português aqui da FAAP há 20 anos. Trabalho com Suzana Maria Lúcia e Harumi já há quase 30 anos, desenvolvendo os livros de português para estrangeiros. E estou aqui à disposição e quero contar para vocês que a partir de outubro este ano a gente postou o aplicador do CELP-Brás. Então, pela primeira vez, aplicaremos aqui em São Paulo com 200 vagas a prova do CELP-Brás aqui na FAAP, que é uma instituição particular, é um centro universitário e o núcleo de idiomas está dentro do Departamento de Internacionalização. Então, muito prazer, estou aqui à disposição. Então, Silvia, eu sempre peço que quando a gente dá uma sigla, a gente fale o nome, porque nem todo mundo É sabe o que é verdade. FAP. É verdade, Fundação Armando Álvares Penteado, que já vai completar, né, 80 anos, e ele é muito forte no curso de graduação da parte de comunicação e de artes plásticas, mas também temos outros cursos de administração, direito, jornalismo, e nós estamos dentro do departamento de internacionalização no núcleo de idiomas. Ótimo. E aí, obrigada, Silvia. Que bom que você vai conseguir estar conosco. E aí, Maria Lúcia, você se apresenta também, por favor? Olá, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou, então, coautora do material e trabalho na Torre de Babel junto com a Suzana. Estamos há alguns anos. Não vamos falar os números aí, vamos esquecer esses numerais. Ok. E nós temos a Nájila, que nós convidamos para ser o nosso apoio. A Nájila é uma querida que mora em Lisboa e ela trabalha conosco no nosso trabalho voluntário de ensino de português a refugiados e imigrantes, que não é o assunto de hoje, mas enfim, é importante que saibam que além do trabalho que nós fazemos ministrando aulas para a Torre de Babel, Idiomas e Culturas, aliás, aproveitando, eu sou Suzana Florice, aqui está a nossa empresa, né? Mas além disso, temos esse trabalho voluntário e são hoje 60 voluntárias ministrando aulas para individuais para quase 50 refugiados e imigrantes de vários países. Venezuela, Bolívia, Afeganistão, Marrocos, enfim. Esse é o nosso trabalho voluntário. Então, a Nájila foi convidada para nos ajudar neste momento aqui, dessa apresentação que vamos fazer do livro digital, do e-book do Bem-vindo. Nós estamos gravando porque, obviamente, o nosso material, como alguns de vocês sabem, é utilizado em diversos países. O livro impresso vai hoje com 219.500, para ser exato, cópias comercializadas no mundo, o que é um número muito interessante, no sentido de que, como vocês bem sabem, quando a gente ensina uma língua, a gente ensina a cultura do país onde ela é falada. Então, nos enche muito de orgulho poder apresentar o Brasil ao mundo. Então, nós vamos gravar para depois disponibilizar essa nossa fala no YouTube. Todas as nossas falas, é normal, quem nos acompanha já sabe, são muito informais. Então, não há problema algum de vocês colocarem perguntas no chat. Eu só não queria que abrisse muito o microfone, porque, como eu falei, eu vou deixando as pessoas vão entrando e como somos provavelmente, eu sei também que sempre as pessoas se inscrevem para eventos gratuitos, então sempre de 49 eu imagino que nós vamos ser entre 15 e 20, porque tudo que é de graça, né? Às vezes você se inscreve e acaba não aparecendo. Até por isso estamos gravando. Então, eu não vou ver vocês, então a Nájila pode me interromper se houver alguma pergunta ou alguma questão aqui no chat, tá? Eu vou, então, compartilhar aqui a nossa apresentação.
Seria ótimo se aparecesse onde? Compartilhar. Só um pouquinho. O único senão. Espera só um pouquinho. Vocês já conseguem ver? Não, Suzana. Por quê? Estranho. E agora? Agora sim. Agora sim. Perfeito. Eu vou de vez em quando precisar interromper aqui para deixar as pessoas entrarem. Só um pouquinho. Ok. Acho que depois dessa eu vou. Ok, vamos lá. Pronto. Eu imagino que alguns de vocês já tenham visto uma apresentação que nós fizemos do Bem-vindo quando lançamos a 11ª edição. Então, talvez alguns vejam, sim, então, enfim, que estamos repetindo algumas informações. Mas, como a gente nunca sabe exatamente quem está e quem não está, então eu peço desculpas se algumas informações vierem repetidas. Bom, aqui estamos com Bem-vindo à Língua Portuguesa no Mundo da Comunicação, quarta geração. Então, nós quisemos usar a palavra geração porque, literalmente, os livros foram mudando desde o lançamento do livro, originalmente em 1999, né? Os suportes do conteúdo foram mudando. Então, estamos aqui especificando que nestes seminários, e aqui é um deles, percorreremos a história do nosso material para ensino de português a estrangeiros, apresentando algumas das alterações importantes incorporadas à 11ª edição, que ficou disponível em junho do ano passado, e daremos também sugestões para o seu uso. E hoje, especificamente, falaremos sobre a disponibilização pela editora que nos publica, que é a SBS do Peru, que muitos de vocês que estão no Peru conhecem, não é? Do livro digital. Ok. Rapidamente, muito rapidamente, essa foi a primeira capa do nosso livro de 1999, que a gente brinca e diz que é uma capa azul calcinha, de fato, né? É uma expressão que a gente usa no Brasil, dessa cor do azul. E, na época, éramos somente, como autoras, que não é pouco, a Silvia, que está aqui com a gente, a Harumi e eu, né? Então, essa é a primeira capa do nosso material do livro impresso, de 1999. Na época, foi até a Silvia Burim, que fez o lançamento oficial num evento de língua portuguesa no, no em Goiás, não foi, Silvia? Que você. No TESOL, o evento de inglês da TESOL, não é? Pronto. E nós tínhamos essa sacola, né, que nós distribuímos. Vejam que até a logomarca da SBS era antiga, era outra. E esse era o livrinho do professor, que a gente fez nesse formato, porque o professor podia dobrar e usar o livro enquanto escrevia na lousa, né? Que naquela época a gente ainda escrevia na lousa, ou seja, tinha as instruções, era um livrinho pequeno, tinha as instruções e só para vocês verem o percurso, né, que o livro fez. Então, o Bem-vindo, originalmente, com 3 cadernos de exercícios que acompanham o livro, né? O livro do professor, na época, era essa capinha, depois nós passamos para essa nova capa aqui do lado esquerdo, né? Que aqui já era a nova edição atualizada
de acordo com, seguindo o acordo ortográfico da CPLP, dos países de língua portuguesa. Nem todos tinham aderido ao acordo ortográfico, mas era a nova edição, já seguindo o padrão, o novo padrão ortográfico da língua portuguesa. E depois, aqui à direita, que foi a nona edição, já com uma capa bem mais atual, mostrando alguns símbolos do Brasil não estereotipados. Então, você tem o carnaval aqui em cima, você tem o coqueiro, a bandeira do Brasil, o futebol. Embaixo você tem um pouco da fauna, né, com o tucano. Embaixo ainda as havaianas, que fizeram tanto pelo Brasil, não é? Divulgando a nossa cultura. Quem não tem ou não quer ter um par de havaianas pelo mundo, né? A nossa música, lógico, as nossas praias e aqui à direita em cima a nossa caipirinha, né? Então, uma capa que inclusive concorreu a prêmio Jabuti, uma capa belíssima, na minha opinião, e já na época, passando da editora SBS, vocês estão vendo a logomarca do lado esquerdo, editora SBS, para Hub Editorial, já com o intuito, era uma empresa que pertencia à SBS e já ia com a visão de futuro, no sentido de termos produtos digitais e interativos. Talvez alguns de vocês tenham conhecido o nosso Bem-vindo Digital, talvez alguns de vocês tenham conhecido as nossas leituras graduadas, então, o nosso material preparatório para o CELP-Brás. Então, são todos materiais que foram sendo desenvolvidos pela Hub Editorial, já com essa visão de futuro do mundo da tecnologia, né? E aqui está a belíssima capa da 11ª edição. Essa sim, uma nova edição totalmente, porque voltando um pouquinho aqui, fora o da esquerda, que é um livro realmente que teve muita variação por causa do acordo ortográfico, o da direita foi só mais ou menos modernizado e atualizado em alguns textos, né? Mas este nosso novo agora tem no mínimo 40% de alterações. É realmente uma nova edição. Quem tem essas edições, o aluno tendo essas edições e o professor tendo esta edição, não vai bater. Houve alterações muito grandes sobre as quais nós vamos falar hoje, durante esse nosso momento aqui juntos, tá? Quais foram? Deixa eu diminuir aqui, fico vendo muita coisa aqui. Eu queria pedir licença só para ter certeza que eu deixei todo mundo entrar. Eu quero ver se eu não deixei. Ok, acho que está todo mundo aqui, sim. Ok, vamos voltar. É, o que que nós fizemos? Nós procuramos atualizar os materiais autênticos. Então, aqui eu estou mostrando um exemplo de quando a gente estava na edição anterior, nós mostrávamos, por exemplo, cartões de visita, né? Nós alteramos isso, vocês estão vendo aí no exercício 1. O cartão de visita não é mais aquele cartão que hoje acho que praticamente ninguém tem, o cartão impresso de visita, né? Hoje nós temos praticamente todos os nossos dados no celular. Então, nosso cartão de visita é no nosso celular. Então, são exemplos como a agenda, por exemplo. Nós não usamos normalmente, né? Fora alguns de nós, né, Maria Lúcia? Não usamos agendas físicas, né? Nós usamos agenda no nosso computador. Então, aqui, são alguns exemplos de atualização dos materiais autênticos, e sugerimos também uma atividade logo de cara, né? Então, por exemplo, trabalhar os cartões virtuais dos alunos, com exemplos de perguntas para a conversação. Você ainda utiliza um cartão impresso? Quem desenvolveu o seu cartão virtual? São exemplos que vocês falam, muito fácil. Sim, mas são sugestões de atividade, vocês devem lembrar que nos nossos seminários nós temos desde professores iniciantes até professores já mais eh, experientes. Então, Aqui.
Bom, continuando, deixa eu abaixar aqui. Você, assim, aqui vai uma sugestão, né, de trabalhar com esse tópico na unidade 4, que apresentamos também como uma novidade, o Pix, que é um sistema bem típico aqui do nosso Brasil. E aí, naturalmente, a sugestão que aparece aí na tela é que o professor pode pedir que os alunos tragam exemplos de suas moedas e das suas notas, é natural. Falar sobre o dinheiro de plástico. Hoje no Brasil é algo bem incomum usar o dinheiro papel, né? Quem estiver aqui no Brasil sabe disso hoje, quanto é necessário você usar o cartão. Não apenas o cartão de crédito, mas o cartão débito e, naturalmente, o Pix. Então, são essas atualizações que são necessárias, enfim, que estão presentes nessa nova edição, na 11ª edição, uma das, né? A atualização de pagamentos e como utilizar o dinheiro aqui no Brasil. Podemos ir, Nájila. Tá. Nós também tomamos o cuidado de fazer uma revisão dos temas abordados, né? O que era possível e talvez correto em 1999, em 2005, em 2010, não necessariamente é correto hoje. Então, claro, os valores mudam, a ética básica não muda, mas algumas formas de falar, alguns conceitos acabaram não sendo mais politicamente corretos. Então, nós fizemos a revisão também dos temas abordados, né? Redobrando o cuidado com os temas, reposicionamos alguns psios, né? Vocês sabem que psio é aquela parte que tem em algumas páginas, na parte de baixo da página, né? É um trabalho com o vocabulário, né? Então, reposicionamos alguns psios, adequando-os ao conteúdo das unidades em si. Alguns psios foram retirados, outros mudaram de lugar no livro, mudaram de unidade. E também reforçamos a importância de exercícios de cunho cultural, né? Então, Maria Lúcia, você quer falar alguma coisa sobre isso? O que é importante aqui nesse exercício 10, quem já utiliza o material, lembra bem que é um exercício, a primeira parte do exercício é um exercício muito mecânico, porque você tem aí a revisão, né, do presente, que já foi trabalhado, que nós estamos aqui na unidade 3. A apresentação nesta unidade está se introduzindo o pretérito imperfeito. Então, é um exercício mecânico para entender o uso do presente do indicativo, o pretérito perfeito e o imperfeito. Mas há nacionalidades que não entendem. Eles conseguem fazer o exercício, colocando precisamente o tempo verbal, mas o porquê dessa colocação? Que aqui vai, na verdade, algo que acontece no Brasil, que as pessoas podem trabalhar e fazer a faculdade à noite, é uma situação que em alguns países isso não acontece. Então, para esses alunos é muito importante introduzir e explicar essas diferenças, né? Não apenas a mecânica do exercício. Não sei se Eu acho alguém que já sentiu, perdão, Suzana, se alguém já sentiu esse tipo, quem utiliza o bem-vindo, trabalhando na unidade 3, se já sentiu essa dificuldade de expor o sentido desse exercício. Se tiver alguém, alguma experiência que possa comentar, seria interessante. eu prefiro já colocar, por exemplo, eu acho que fica claro mostrando, nós temos na Torre de Babel muitos alunos japoneses.
uhum. E esse caso específico que eu vou mencionar é de um aluno japonês que não conseguia entender o exercício. Não é que ele não conseguisse entender o enunciado do exercício, ele não conseguia entender, e nós descobrimos isso um pouco depois enfim, quando estávamos estudando a dificuldade dele, ele não conseguia entender como é que alguém poderia trabalhar É, e estudar ao mesmo tempo. Então, vejam, é isso que a Maria Lúcia colocou agora, né? É uma situação em que o problema, ou a situação da dificuldade não era o o exercício, exercício. era a questão cultural. Uhum. Então, esse é um dos exemplos que a gente pode citar aqui. Podemos ir, Nájila, por favor. O Edson E tem uma também, colocação, né, Edson? Tenho sim, que aqui no Peru também tem alguma coisa nesse sentido. Tem pessoas que somente estudam, são poucos aqueles que estudam e trabalham, mas dá esse choque também, que não consegue entender como um pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. No caso da Perfeito. cultura japonesa, né, japonesa, oriental, eles se dedicam estudos, estudos e depois trabalham. E Uhum. para colocar isso na cabecinha deles, às vezes é um pouco difícil. Com É, certeza. eu tenho um contato aqui com a cultura coreana, então eles, como vocês fazem as duas coisas ao mesmo tempo? Eu falo, é normal, né? De um lado é normal, mas para Uhum. muitos não é tão normal. Somente Exato. isso. legal, é isso mesmo. Obrigada, Edson. Então, seguindo ainda na questão que é mais o foco da nossa fala de hoje, nós também continuamos na adequação à evolução das ferramentas didáticas, né? Lá atrás, em 1999, eram fitas, depois passamos para o áudio CD, e hoje todo o áudio está na nuvem, né? Então, isso é uma questão de adequação à evolução das ferramentas didáticas, e aqui, quando nós mostramos essa página, além de querermos falar sobre essa questão que eu acabei de mencionar, nós queremos também mostrar a adequação aos dias de hoje. Vejam esse exercício 10. Eu não sei se vocês. Aqui, obviamente, está pequeno, mas esses são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, os ODS, Uhum. né? Então, nós fizemos questão de colocar a sustentabilidade, tudo isso para dizer o quanto nós tentamos adequar essa nova edição aos momentos atuais, né? Então, uma sugestão de atividade para essa página é essa que é desenvolva, são 17 os ODS da ONU, né? Então, qual é o exercício aqui? Desenvolva o 18º ODS com os alunos ou peça a eles que o desenvolvam individualmente para apresentação em aula. Então, mais uma vez, adequando e atualizando o material de acordo com o momento atual do mundo, né? Uhum. Podemos ir, Nájila. E aqui, ainda reforçando o que eu acabei de falar, vocês estão vendo aí as cassetes, né? Os mais jovens talvez nunca tenham visto um cassete, mas estão aí, eram quatro, que depois, em cima dos cassetes, vocês estão vendo o, o, o material, como ele veio, né? Que são umas fitinhas, né? Que como veio do estúdio que fez a gravação, né? E hoje, por exemplo, se eu quiser tocar, levar para um estúdio essas fitas DAT, que são fitas bem pequenininhas profissionais, há muitos estúdios não têm como tocar esse material original. E do lado esquerdo vocês veem os CDs. E nós passamos então da fita cassete para o CD, e hoje em dia está tudo na nuvem, né? No caso, no site da SBS Peru, ok? Agora, essa parte aqui é talvez a que mais impacta, no sentido de que vocês precisam ter o mesmo livro que os seus alunos, porque nós reorganizamos a apresentação de alguns tópicos gramaticais. Essa reorganização se deu muito a pedido de alguns professores. Então, Uhum. Silvia, você gostaria de falar sobre essa parte, por favor? Sim, posso falar, porque nós usamos o Bem-vindo já há 21 anos, desde que eu estou aqui na FAAP, então, né, passamos por todas as edições também aqui com os alunos e nós recebemos
alunos do mundo inteiro e temos grupos. E o nosso curso tem 285 horas. Nós chamamos de curso extensivo. Então, é de fevereiro a junho e depois de agosto a dezembro. Eles têm aulas todos os dias, aulas de 3 horas e meia. Então, é um curso muito, né, intenso. Como nós dividimos o nível um e o nível 2, o nível um nós chamamos, são do A1 a A2, né, o aluno chega até o A2, e nós usamos as 8 primeiras unidades. E o nível 2 da 9 a 16, né? E depois tem o último grupo, que é o material complementar que nós usamos. Então, para a gente usar para o nível um, da unidade um até a unidade 8, quando entrava no subjuntivo, ficava muito difícil para o aluno, né? E assim, a gente tinha bastante tempo em cada unidade do subjuntivo e começou a fazer mais sentido trazer o imperativo para, na hora de apresentar o presente do subjuntivo. Então, nós, Uhum. para trazer da unidade 7, né? Então, vem junto com o presente do subjuntivo, logo na unidade 5. Então, para fazer essa mudança, tivemos então que colocar, né, o imperfeito do subjuntivo na unidade 6 e depois o futuro do subjuntivo na unidade 7. Então, cada subjuntivo ficou em uma unidade. Então, essa foi a grande divisão aí que nós fizemos para facilitar a vida dos alunos de diversas nacionalidades. E isso tem contribuído muito. Isso, perfeito. Então, isso é importante para vocês saberem que houve, então, toda uma reorganização da apresentação de tópicos gramaticais e o retorno que temos tido é bastante positivo. Podemos ir, Nájila. Nájila, aproveitando, tem algum comentário no chat? Eu, Não, até o momento não. tá Mas joia. aqueles, como a gente estava falando quando você caiu, aqueles que quiserem compartilhar o seu e-mail para que os outros também possam fazer contato com vocês trocarem figurinhas, o chat está aberto para quem não mandou, ainda está aberto para poder enviar. Eu sempre digo que esses nossos momentos, e depois eu vou convidá-los também para um projeto novo nosso que se chama Muitos de Nós, são importantes porque acaba criando essa rede com a qual eu venho, uma rede que eu venho desenvolvendo há quase 40 anos, né? De professores de português no mundo, né? Às vezes, uma oportunidade aqui, uma oportunidade lá, alguém que lança um material novo, alguém que está procurando emprego, alguém que trabalha com tradução, enfim. A grande ideia é sempre Entendido. Modo Bluetooth. continuar. Eu vou fechar. Vocês precisam fechar o microfone, por favor, quando entram, tá? Ok. Então, como a Silvia estava comentando, as unidades 5 e 7 tiveram grandes alterações em termos de distribuição de conteúdo. Várias páginas, isso é importante, dessas duas unidades passaram pela mesma adequação devido à nova apresentação de conteúdo gramatical. Atenção, que isso é importante, porque a gente tem recebido essa pergunta, né? Eu posso usar o meu livro ser um livro e o da turma outro? Não. Vocês vão precisar ter o mesmo livro, tá bom? Podemos ir, Nájila. É, eu acho que podemos pular essa. Uma grande novidade do livro impresso é que nós temos, vocês estão vendo aí à direita, embaixo, um QR Code. Esse QR Code leva a 20 páginas de um outro material nosso, que é a Central de Mídia para o Ensino da Língua Portuguesa, tá? Então, vocês estão vendo que com a 11ª edição, nós já estávamos querendo trazer o mundo digital. Relembro que nós já tivemos um material, o Bem-vindo Digital. Isso existiu, mas vocês também era desenvolvido num sistema que chamava Flash, né? E quando o Chrome comprou o Flash, depois de um ano, resolveu encerrar suas operações com o Flash. E aquele material simplesmente ficou inutilizável. Era um material bárbaro, era todo interativo, baseado no livro.
aquilo desapareceu, acabou, não há mais como usar, não existe mais a base, que é o Flash. Então, nós desenvolvemos a central de mídia para o ensino da língua portuguesa. Então, em várias páginas, 20 páginas do Bem-vindo, vocês vão encontrar, e se vocês agora apontarem o celular para esse QR Code, vocês vão ser levados ao módulo 7 da lição 1 da página 2 desse material, esse sim, digital interativo, tá? Central de Mídia para o Ensino da Língua Portuguesa. Então, o Bem-vindo Impresso já traz essa possibilidade via QR Code. Não é o Bem-vindo Digital, certo? Não é. É um novo material, é outro material, mas que traz possibilidades de se trabalhar interativamente com o bem-vindo. Inclusive, eu vejo aqui que existem algumas pessoas que estão conosco que usam o bem-vindo e, ao invés dos cadernos de exercícios, optaram por comprar acessos a toda a plataforma Semelp. Com esses QR codes levam vocês gratuitamente à central de mídia, mas somente a 20 páginas. Para acessar todo o conteúdo, é necessário adquirir a senha, e aí está a Bessie, eu vejo que está aqui conosco, que é a pessoa de vendas da SBS, ela pode conversar com vocês. Bessie, depois, por favor, você coloca o seu e-mail no chat, porque quem não te conhece ainda, né, fica com De o acuerdo, seu Susana. contato. Aquí estoy anotando. Tá, pode colocar no chat o seu e-mail, tá? Por favor. Que aí as pessoas que não te conhecem ainda fazem contato com você depois. É a Super Best, que atende todo mundo super bem. Eu esqueci, depois que eu voltei, de dizer que eu entendo que nem todo mundo que está aqui conosco é professor de português, pode haver alunos. Então, se nós estivermos falando rápido demais, por favor, sinalizem, tá? A gente não se incomoda em repetir. Podemos ir, por favor, Nájila. Então, a SBS fez o seguinte: há um mês, mais ou menos, 2 meses, um mês eu acho que disponibilizou. Bom, existe a possibilidade hoje pela SBS Peru, nesse endereço que vocês estão vendo aí. O que eu estou mostrando aqui é exatamente a página com o endereço sbs.com.br, bem-vindo digital, onde é possível. Aqui à esquerda, eu fiz um quadradinho aqui, publicação digital, vocês estão vendo aqui, né? Então, vocês, por meio dessa página, vocês podem comprar o acesso ao bem-vindo digital. É importante dizer que esse bem-vindo digital não é interativo, ele é um PDF legal, ou seja, não é uma pirataria, né? E para quem me pergunta, pode ser uma pergunta óbvia, quanto é 134 soles e 10 centavos? Eu fiz a conta um dia desses, é mais ou menos R$ 206, tá? Para acesso à publicação digital. Então, isso é feito pelo site da SBS Peru. Podemos ir. Então, o que a gente quis mostrar aqui? Quando vocês chegam só um pouquinho, Nájila. Quando vocês viram, nós viemos de 1999, lá aquela primeira edição, com aquela capa azul, até o momento atual, com a venda do acesso ao PDF legal, legalizado. Não é possível baixar o livro, Flávio. O livro fica, vocês têm o acesso não só no computador, como essa plataforma onde está hospedado o PDF, ele te dá acesso no computador e será. Só um pouquinho, Flávio. Ele tem acesso no computador
e em aplicativos no seu celular, tanto Android quanto é, Android e iOS. iOS. E não, a compra tem que ser feita, Flávio, pelo, pela SBS Peru, obviamente com um cartão provavelmente internacional. Podemos ir, Nájila. Quando a gente acessa, depois que vocês acessam, que vocês chegam ao PDF, vocês veem do lado direito em cima, vocês vão ver acesso offline. Então, vocês podem acessar offline, mas não conseguem fazer o download, por motivos óbvios, né? Então, é possível, deixa eu ver se eu consigo, só um pouquinho. Sim. Nájila, se você me autorizar, se você tirar, eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Peraí. Vamos ver se agora eu consigo fazer sem cair, né? Vamos ver. Vocês conseguem ver? Dá para ver? Sim. Sim, Sim? Sim. sim. Aqui do lado direito, vocês veem aqui acesso offline. Sim. Tem aqui três pontinhos do lado direito. Estão vendo a minha mãozinha aqui? Sim. É isso que eu estava mostrando para vocês. Essa é a página, esse é o bem-vindo, tá? Esse é o PDF inteiro, legal, que vocês podem ampliar, como qualquer, vocês podem buscar, vocês têm miniaturas, vocês têm anotações, como qualquer material legal em PDF. E aqui vocês têm acesso offline, ok? Muito bem. Então, voltando, Nájila. Alguém levantou a mão, pelo que eu estou vendo, tem alguém com a mão levantada. Não consigo ver quem é, mas tem uma mãozinha levantada. E essa foto eu coloquei aqui justamente para mostrar o que eu estava falando. Vocês podem tê-lo, acessá-lo pelo App Store e Google Play, nessa mesma plataforma. Bom, basicamente, essa era a parte mais importante para a apresentação do que a gente queria falar do Bem-vindo Digital, mas lembrando, isso é muito importante, porque quando a gente fala digital, a gente acha que ele vai ser interativo, que ele vai ter áudio, vídeo incorporado nele. Não, ele é um PDF. Alguns chamam de e-book, né? Mas basicamente é um PDF estático. A diferença é que vocês podem aumentar, diminuir, acessar de vários lugares, não precisa carregar o livro. Para os casos de fora do Brasil, por exemplo, ou no Brasil, o livro é distribuído pelas livrarias Martins Fontes, mas eu entendo que em vários lugares do mundo o livro acaba ficando inviável, o livro físico, a compra ou o pedido, dado o custo que tem o envio pelos correios. De qualquer lugar do mundo, em qualquer livro, é muito caro mandar enviar livros internacionalmente. Então, essa foi a solução que a SBS Peru encontrou de podermos distribuir o material com acesso digital honestamente, ou seja, legalmente. É uma plataforma que tem inúmeros livros para o ensino de inglês, para o ensino de francês e agora tem o nosso livro para o ensino de português.
Voltando ainda às mudanças nessa 11ª edição, nós deixamos alguns textos que são atemporais. Não mexemos em textos que consideramos que não havia necessidade de atualização, porque eles são justamente atemporais, eles não são pontualmente para uma época da nossa vida ou da nossa história. Uma palavra diz, são atemporais. Por exemplo, quando nós falamos sobre bairros, como é o caso dessa página, né? Então, alguns textos atemporais se mantêm no livro, especialmente os que nós achamos mais interessantes. Podemos ir, Nájila. Por outro lado, como já falamos também, veja lá, coleta seletiva, novos tempos, nova consciência. Então, reforçando aquilo que já conversamos sobre atualização das novas práticas corretas, como, por exemplo, a reciclagem, né? Então, mais uma vez, uma sugestão de atividade. Solicite aos alunos que tragam exemplos de peças de divulgação de campanhas de coletas seletivas. O mundo inteiro está nisso, né? Vocês veem que nós vamos ter em Belém agora a COP30. Então, nós estamos batalhando para tentar ver se voltamos a ter um planeta um pouco mais eh, ecologicamente sustentável e correto, né? Outra possibilidade, pesquise sobre economia circular e traga o assunto para discussão em aula. Colocando aqui essas atividades, sugestões, quero lembrar também que no site do Bem-vindo, na página do Bem-vindo da SBS do Peru, está lá o livro do professor. Ele não existe mais impresso, mas ele existe lá para download gratuito e existe, assim como estão as transcrições do material em áudio. Ele não existe mais assim para venda, o livro do professor, né? Mas ele existe na página da SBS. Do Bem-vindo. Sim, Nájila. Isso também é uma novidade. Agora, as 4 páginas, vocês sabem que nós temos 4 páginas que fazem referência à história do Brasil. São as últimas páginas de 4 unidades, né? Agora, essas páginas têm atividades. Anteriormente, até a 10ª edição, eram simplesmente textos. Agora, esses textos, além de estarem atualizados, têm atividades e algumas têm também, acho que todas, na verdade, têm também o áudio. Então, mais material em áudio e agora atividades também nas páginas da História do Brasil. Silvia e Maria Lúcia, se quiserem acrescentar alguma coisa. Essas páginas a gente sentia que nem sempre. A gente sabe que essa página não necessariamente é para ser usada com todos os alunos. Aliás, nenhum livro didático de idiomas tem a questão de você usar absolutamente tudo que está ali com todos os alunos. Depende muito do interesse. Existem alunos que querem fazer essas páginas, existem alunos que não têm o menor interesse em fazer essas páginas. O que a gente quis fazer foi dinamizar, dar exercícios e dar áudio, dar voz ao texto. Sim, Nájila. Ali, tá vendo aqui também? Aqui, por exemplo, não está o texto, está ouça o áudio e una as colunas de acordo com o que ouve. Então, tentamos dar esse dinamismo às páginas de história do Brasil. Sim. Mais um pouquinho de sugestão de atividades, sempre também tentando mostrar como se modernizou. Essa página, obviamente, é uma página de uma edição mais antiga, mas hoje em dia a gente diria: pesquise profissões antigas, totalmente inusitadas, e relacione-as a profissões do futuro. Exemplo: frentista de posto de gasolina, trazendo para os dias de hoje, instalação de carregadores de carros elétricos. Outra possibilidade também, traga exemplos de cursos por correspondência e discuta como esse mesmo saber é repassado hoje.
sempre baseando-se na atualização dos materiais. São simples sugestões de atividades, só para a gente enriquecer um pouco a nossa fala de hoje. Átila? Também a questão de páginas antigas de jornais, né? Por exemplo, fase de transição amplia caos de São Paulo. Cresce participação estrangeira em negócio de caju. Motivação, a principal qualidade do chefe. Criando uma cultura de trabalho remoto. Então, páginas que remetem a jornais e revistas que precisavam ser atualizadas foram atualizadas, tá? Podemos ir. Essa é a unidade 13. O local de trabalho, obviamente, trouxemos para a realidade atual. Trabalho remoto, trabalho à distância. Mais uma vez, aí embaixo, vocês veem o QR Code, que gratuitamente remete ao módulo 6. Lembrando que a Central de Mídia para o Ensino da Língua Portuguesa é dividida em 8 módulos. E aqui, nesse caso, a lição 4, página 13. Então, se vocês apontarem agora, não sei se vocês estão tentando fazer essa experiência, mas se vocês apontarem agora para esse QR Code, vocês verão que são remetidos à página. Não sei se vocês estão conseguindo. Alguém já tentou aqui para ver se está funcionando? Não sei se pode ampliar um pouco, Nájila. Eu tentei, mas é exatamente, está muito pequeno, não dá Nájila, para você, visualizar. você consegue ampliar um pouco, Nájila? Eu tentei aquele da página anterior e deu para acessar A Ah, que bom, página. o Ariel. QR Code, Ah, legal. Ótimo, legal. A Nájila mas não vai tentei ampliar. esse ainda. Ah, É. Pronto. Vejam agora se dá. Legal, Nájila. Deixa eu ver se dá no meu. Se dá no meu, dá em todos. Sim, para mim foi perfeito. Para mim já deu. Uhum. Então, para vocês terem, deixa um pouquinho aí só para eles terem um pouco essa experiência. Nájila, obrigada. Você tem essa página, Maria Lúcia, que você pode compartilhar para falar um pouco dela, não? Não, 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 não. Acho que seria interessante as pessoas olharem mesmo. E eu queria também, é bom lembrar, né, Suzana, que são outras duas unidades que também tiveram grandes mudanças, a unidade 11 e a unidade 13, que vamos ver os tempos compostos divididos. Então, numa unidade, foram apresentados os tempos compostos do indicativo, do modo indicativo, e na unidade 13 do subjuntivo. Isso também foi pedido de tantas pessoas que achavam que vocês se recordam que os tempos compostos estavam todos na unidade 11 e agora foram divididos, né, para amenizar um pouco a apresentação desse tempo verbal que a alguns alunos ainda é bastante complicado, né, a utilização. Eu imagino que todos tenham conseguido, então, acessar esse módulo 6, lição 4, porque agora, Isso. agora realmente eu também acessei super fácil. É. Ok, Nájila, podemos continuar. Bom, mais uma sugestão de atividade de conversação, né? Nessa era de excesso, essa página de correspondências nós tiramos totalmente, Isso. porque ninguém mais usa fax, muitas poucas informações vêm por cartas, não é? Mais uma sugestão de atividade de conversação nessa era de excesso de possibilidades, ferramentas de comunicação. Qual o maior engano pelo qual você já passou por um erro de comunicação? Então, é possível falar do presente, mas também nos remeter ao passado, né? Falhas de comunicação existiram em todo o percurso da história, né? Podemos ir, Nájila.
Madeleine tá levantando a mão. Pode falar, Madeleine, por favor, abre o microfone, mas passa para outra página ao mesmo tempo enquanto ela fala, Nath. Boa tarde, muito Boa- obrigada. Acontece que eu trabalho muito bem com os QRs, adoro os QRs, na verdade, porque me ajudam com a contextualização. Mas acontece que muitas vezes os estudantes têm falado para mim que fica muito devagar, é muito demorado os vídeos. E uma vez aconteceu comigo, né? Assim como que está carregando e fica parado, carrega fala um pouquinho, um segundo e fica parado. Então, aí eu pensava que era pelo internet dos estudantes, mas aconteceu que eu também fiz, eu acho que é aquele da unidade 4 que fica sempre assim muito devagar, está como que congelado constantemente, né? é, Madeleine, eu não sei se você tentou acessar nas últimas semanas, mas houve todo um trabalho com os vídeos. E agora, teoricamente, não tivemos mais nenhuma reclamação deles demorarem. Existe Ah, um, tá, muito existe, obrigada. não, não, mas As assim, últimas 3 semanas não tentei, mas há 5 semanas que eu fiz e ainda carregava devagar. tá. Então, depois dá uma testada, por favor, mas depende sempre muito, claro, sempre, como qualquer material pesado, da banda de internet, né? Então, a gente não tem tido mais reclamações, Madeleine, e hoje nós temos algumas centenas de pessoas utilizando essa plataforma. Então, seria interessante você dar uma nova testada, tá bom? Obrigada, viu? Não, obrigada a você. Imagina, eu acho que o Ariel, eu não sei qual é o seu primeiro nome, por isso que eu estou chamando Ariel, né? Se você Tudo quiser bem. abrir, pode falar. Muito prazer. Tá. Eu queria agradecer o convite e a atualização desse material, porque aquele livro é aquele que o meu professor usava aqui para nos ensinar português. E, bom, só queria falar. E é um prazer conhecer as autoras, porque sempre imaginava as autoras de algum jeito, então, muito prazer conhecê-las. Prazer, Ariel. Tá, só queria perguntar, se eu comprar o livro digital na plataforma da SBS, tem um limite para o acesso dos áudios? Será? Quer Não, dizer, tem um... Não? Ah, tudo não, bem. não, não, é o livro completo. Mas E o tempo? é a primeira experiência que a SBS, a editora SBS do Peru, faz com esse tipo de material. Então, qualquer Entendi. problema, não só a BS, como a gente aqui no Brasil, mas enfim, a gente pode tentar ajudar. Eu também não conhecia, eu sempre fui contra o e-book dos nossos materiais. Finalmente encontramos uma plataforma honesta que trabalha com essa possibilidade de distribuição. Mas para nós também é uma novidade. Então não adianta eu dizer que sei tudo sobre essa plataforma, porque ainda não sei, tá? Mas com toda Vale. certeza a BS ou for os responsáveis por esse trabalho lá na SBS pode ajudar com certeza. Mas eu Valeu. vou no fim dessa apresentação, que já estamos terminando, você vai ter todos os nossos e-mails e a gente está à disposição para ajudar. Pode falar, Edson. Obrigado. Obrigada a você, Oi, Ariel. bom, não, tudo bem. Complementando um pouquinho o que o Ariel falou, tá? Se for possível, compartilhe. Eu não posso compartilhar aqui. O meu acesso ao seu Melp, bom, eu estou lá na Euridiomas, né, aqui junto com a Alessandra. O meu acesso ao seu Melp, por exemplo, está bloqueado desde o dia 30, por exemplo. Mas Tá você, bloqueado, não consigo. tá, Edson, mas Não, é isso. eu queria saber, bom, esse é um lado. E outro detalhe no caderno de respostas, eu uso bastante o material de vocês, e vocês sabem disso, eu uso bastante. E o material, onde estão as respostas dos exercícios, porque ninguém é perfeito,
né? A gente não tem todas as respostas na cabeça. Também está tendo dificuldades, tá? Eu sou bem sincero, ó, eu conheço os livros de vocês de tudo que você mostrou aqui dos cassetes, do CD, Sim, eu sei. eu conheço Uhum. desde essa época, né? Mas ninguém é perfeito, então tem. O caderno de resposta dos exercícios está tendo problema, porque quando nós ingressamos, não está dando as respostas. Então, muitas vezes eu falo, "Ai, caramba, tudo bem, mas eu vou lá, consulto os livros antigos, eu tenho todos aqui na minha casa, graças a Deus, então me ajuda. Mas o meu acesso se Não, me peraí, são permitirem, duas coisas distintas. sim, São duas coisas distintas. O teu acesso à aham, CEMELP está provavelmente vencido. E isso é normal. Eu não tenho, não sabia, provavelmente eu não fui informada de que uhum, nós não fomos informadas de que você estava na Euroidiomas atualmente. sim, Aí então, se eu tivesse sido informada, você teria sido liberado, Edson, entende? uhum. Os Não, tudo professores. bem. Não, eu só estou tentando explicar por Uhum, que que está bloqueado, né? O acesso à CEMELP, eu vou aproveitar então a sua deixa, obrigada para explicar. O acesso à CEMELP é comprado. E quando o acesso à eu sei. CEMELP é comprado, ele dura um ano. Depois, Uhum. automaticamente, ele expira, como é um sistema, né, de TI. Agora, no seu caso, se você está na Euroidiomas, eu não realmente, desculpe, mas eu não sabia. Então, fica. Não, tudo Assim, bem. Não, 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 eu tô desde janeiro. Não, tá. nada a ver, mano. Agora, sobre o caderno de exercícios, eu vou pedir para. Eu posso te mandar o link. Eu sei que a SBS do Peru passou por problemas no site e está sendo atualizado. Aí, Bessi, seria interessante passar para o Edson, por favor, o link de acesso paralelo. Se o site da SBS ainda não voltou com todo o conteúdo como deve, é importante passar para o Edson o link de onde está o material paralelamente, tá? Isso é muito Sí, importante, tá bom, Bessi? sí, de acuerdo, Susana. Es más, a mí me comunicaron de soporte que habían enviado a todos los usuarios un email en el que se les comunicaba un acceso directo temporal, ¿no? Hasta que se solucione justamente el tema de la web, ¿no? Pero en todo caso, si no le ha llegado al profesor o a quienes fueran, voy a copiar ahorita el link aquí, ¿está bien? Y cualquier cosa también me pueden escribir al email que he anotado. Ótimo, Bessie, obrigada. Coloca, porque tem outra Obrigado, pessoa que Bessie. colocou que também está sem acesso. Então, você coloca no Ok. chat, por favor, e ali vocês vão encontrar todo esse material que o Edson muito bem fez bem em nos lembrar que por causa do problema do site. Então, Fernanda também, Semelp está ok, sim, ok? E depois, Edson, sobre a Semelp, depois eu vou liberar lá, teu acesso. Muito bem. Outra possibilidade aqui, deixa eu só anotar, Semelp, Edson. Ok. Outra sugestão de atividade, claro, aqui vocês veem já a página de hoje, né? Hoje em dia, tantos e tantos emojis, ícones e figurinhas. Então, nós trouxemos aqui, falamos da cultura brasileira no trabalho, mas já atualizamos aqui um exercício com diversos ícones, emojis, aqui ícones, basicamente, né? Então, sempre tentando atualizar o livro. Vamos lá, Nájila, por favor. ESG, né? Como já falamos também, a questão da sustentabilidade nas empresas, né? Falamos de ESG, né? A questão exatamente, sempre com o intuito de estar atualizados com o que está acontecendo no mundo hoje. Essa capa do Bem-vindo, eu esqueci de falar na hora que eu mostrei, da 11ª edição, por exemplo, foi desenvolvida pela inteligência artificial. Então, vocês veem que a gente está sempre procurando estar mais ou menos. É claro que isso passa com tanta rapidez, né? Hoje em dia, tantas as novidades que acontecem a cada dia, mas tentamos deixar o livro o mais atual possível. Sim, Nájila, por favor. Mais uma vez, falando cuidados com a comunicação atual, aqui
nós falamos da gente e cultura brasileira, vocês lembram que nas edições anteriores a gente falava, por exemplo, sobre o mulato, né? O mulato, que é uma das gentes brasileiras, né? Hoje em dia, mulato é uma palavra que não é politicamente correta no Brasil. Então, nós mudamos e trouxemos outras possibilidades de se falar sobre toda a nossa diversidade dos povos brasileiros, né? Ok. Valorizamos sempre os heróis brasileiros e sempre valorizaremos, né? Com exemplos das pessoas que ajudam a divulgar o Brasil, né? Ou no esporte, na cultura, enfim, nas artes, vamos sempre valorizar o Brasil e os nossos heróis, ok? E como a Maria Lúcia bem coloca sempre na preparação das nossas aulas, devemos pensar sempre em surpreender os alunos, trazendo novidades, assuntos interessantes, curiosos e diversificados para as aulas. Aqui, por exemplo, esse link é um link que leva às modalidades esportivas dos Jogos Mundiais Indígenas. Então, é claro que nenhum livro vai ter sempre todo o material que vocês precisam. Volto a dizer que depende muito do interesse de cada aluno, né? Então, pode ser que alguns não se interessem em absoluto sobre Jogos Mundiais Indígenas. Aliás, eu nem sabia, antes de fazer a pesquisa, que existiam Jogos Mundiais Indígenas. Então, assim, sempre. E também para o professor, né? Você dá sempre a mesma aula, acaba virando uma chatice na nossa vida, né? Então, é importante a gente pesquisar e trazer novidades sempre para surpreender nossos alunos. Ok, Nájila? Aqui também, mais uma vez, corretamente, trazemos os Jogos Paralímpicos, né? Também atualizando cada vez mais a inclusão social, não é? Então, os Jogos Paralímpicos, onde o Brasil é uma potência, né? Ok, seguimos. Suzana, Sim, deixa só dizer que eu, por eu favor. acho que seria muito bom se vocês pudessem olhar aquele vídeo, aquele link que está na página anterior, é muito bonitinho sobre os jogos indígenas. É um material muito, assim, parece infantil, mas muito ilustrativo e vai tornar a aula muito interessante, dá muito papo. Então, copiem aí esse link, porque vocês, tenho certeza, vão usar com, assim, os alunos vão gostar. Legal, Legal. Nájila. Acabei Obrigada, de colocar Nájila. no chat para quem quiser. Isso, é muito Vocês bonitinho veem, mesmo. imaginem vocês há alguns anos fazer o que a Nájila fez agora, né? Como facilita a nossa vida, né? Obrigada, Ariel, obrigada. Podemos seguir? Estamos quase terminando, vamos lá? Eu queria fazer É, uma intervenção, por favor, se é possível. só um Se for... minutinho, Júlio, só um minutinho, por favor, só um minutinho. Só aqui, só para complementar ainda esse assunto, só para não me perder, o esporte, os refugiados e os migrantes. Então, mais uma vez, a realidade de hoje, que é uma catástrofe, o número de refugiados que temos no mundo, né? Como eu falei no início, nós fazemos um grande trabalho voluntário de ensino de português a refugiados e imigrantes no Brasil, e cada vez mais essa população vai aumentar. Esse público, o nosso é voluntário gratuito, mas eu digo importante acompanhar, e aqui falamos de esportes entre comunidades de refugiados. Pois não, Júlio? Pois não. Sim, eu queria ver a possibilidade de ter um retorno em relação à página 82 do nosso livro, que introduz o discurso indireto, certo? Bom, nas edições anteriores, como nessa, eu tenho feito algumas adaptações na hora de administrar esse tema do discurso indireto, dado que agora nós temos
os temas dos tempos compostos assim divididos em partes. Então, eu queria saber eh, qual é o critério que se adotou para incluir a página 82 aí nesse capítulo número 9, dado que ele até aí contempla unicamente os tempos simples, certo? Porque ter aí o discurso indireto, inclusive uma mudança, porque agora colocaram a tabela completa, né, dos tempos simples, a tabela completa para trabalhar o discurso indireto. E, claro, assim, no trabalho que eu desenvolvo com os alunos nesse capítulo, normalmente eu acabo repetindo tudo isso nos próximos capítulos, quando tocamos os tempos compostos do subjuntivo, posteriormente, sabe? Então, o que eu queria saber quais foram os critérios adotados para Sim, completar o quadro de tempos compostos simples. É isso. obrigada, Júlio. Silvia, você pode responder? Eu não sei se é a Silvia ou a Maria Lúcia, viu? Na verdade, eu até peguei o livro. Perdão, o seu nome qual é, professor? Professor Júlio, Júlio Dani. Júlio Dani. Professor Júlio, o senhor está mencionando a página 82 da 11ª edição, correto? Exato, exato. Tá. E a sua dúvida, eu queria entender melhor a sua dúvida, Não, a porque minha aqui, dúvida, na verdade, a minha dúvida, é, ela sempre existiu em relação à colocação do tema do discurso indireto aqui nesse capítulo. certo, O discurso indireto, quer dizer, resulta incompleto se é que nós não consideramos os tempos compostos até aí, exato, ok? exato, isso, Então, o que que eu faço? Eu coloco esse capítulo do discurso indireto outra vez depois de completar os tempos compostos. certo. Mas agora nessa edição Uhum. foi colocado uma tabelinha completa dos tempos simples. E eu queria saber, não, qual foi o critério adotado para colocar a tabelinha completa e, inclusive, porque parece que observaram que na página subseguinte aparecem três exemplos do discurso indireto soltos, né? Eles continuam a aparecer da mesma forma que aparecia nas edições anteriores. Então, parece que agora houve uma preocupação de completar toda a tabelinha e colocar ela aí na página 82. Não? Eu tenho uma sugestão, professor Júlio, Certo. porque a gente vai se estender bastante nesse assunto. Então, eu tenho uma Sim, sugestão que sim, a gente marque uma, porque claro. já estamos aqui há bastante tempo, marque uma reunião, professor Júlio, com o maior prazer, para conversarmos Isso, sobre esse, e quem tiver outros detalhes, assim, mais pontuais, a gente está sempre, a Bessie sabe disso, sempre à disposição para conversar com vocês. Tá? Então, professor Júlio, se o senhor não se incomodar, se Tá pudesse, bom, tá bom. se tem o seu endereço já eletrônico aqui, a gente faz contato e marca uma reunião especificamente com o senhor para falar disso, tá? Perfeito, perfeito. perfeito. Muito Eu obrigado, já, viu? eu já anotei aqui, porque senão vão surgir Sim, outros sim, sim. momentos pontuais Isso, e a gente tá. é. Então, só para a gente Suzana, complementar, então, Suzana, desculpa, sim, eu só vou falar, só para acalmar um pouquinho o professor Júlio, que assim, a Calma. prática que nós usamos, como nós temos grupos, e nós temos grupos de 12 a 15 alunos, né? E eu tinha falado no começo que a gente usa nível 1, da unidade 1 ao 8, e começamos justamente na unidade 9, do nível 2. Então, a gente trabalha discurso direto e indireto nas unidades 9, 10, 11, 12. Nunca apresentamos de uma vez só.
A gente mostra essa tabela, só antecipando, depois a gente fala em detalhe, até para que os alunos saibam que existe muita coisa para se falar sobre o discurso direto e indireto, mas a gente sempre trabalha com partes, bem tranquilamente, e exemplos, né? Voltando à realidade deles. Então, a ideia de colocar unidade 9 é para falar, ó, isso é o que existe, e vamos levando até o final do grupo. Então, a gente trabalha, na verdade, o grupo inteiro, indo e voltando a essa tabela com exemplos, mas aí depois a gente se estende. E tem funcionado. Fica bem tranquilo que a gente passa até mais atividades relacionando com o caderno de exercícios depois, tá bom? Ótimo, Silvia, obrigada. Legal, Silvia. Legal. A gente marca, eu já anotei aqui, a gente marca uma reunião com o professor Júlio. Se mais alguém quiser estar nessa reunião, são sempre bem-vindos. Vamos lá, Nájila? Ok. E aqui era o importante, então. Aqui vocês têm o contato da Bessie, que volto a agradecer, sempre presente e pronta a ajudar, a nos ajudar e ajudar os nossos alunos, né, e nossos clientes e parceiros, né? E os nossos contatos. A Harumi não conseguiu estar conosco hoje, mas aí está o contato dela. A Maria Lúcia, a Silvia e eu. Então, estamos sempre às ordens para conversar com vocês. Se alguém tiver mais algum assunto pontual, para a gente não se estender mais muito aqui, por favor, anotem, fotografem, anotem e façam contato conosco, qualquer assunto pontual, tanto do livro, quanto da CEMELP, da Central de Mídia para o Ensino da Língua Portuguesa, quanto do Tudo Bem, nosso outro material, quanto do Como está o seu português, a gramática, cuja autora é somente a Harumi, tanto do Fale Português, aquele livro em 2 volumes, enfim, estamos à disposição. No momento, eu agradeço a presença de todos, em especial a presença da Bessie, da Silvia Burim, da Maria Lúcia e de Nájila, né, sempre aqui nos ajudando. E por enquanto ficamos por aqui. Muito obrigada a todos pela presença e até a próxima. Edson, venha tomar o café, né? Assim que chegar no Setembro, Brasil. segunda quinzena de agosto eu estou aí, Ah, e aí entro em agosto. contato com vocês. Sim, segunda semana de agosto eu estou chegando aí, Tá e bom, já ponho em contato com vocês e tá joia. vou E, vou levar e meu livrinho. Ó, tá aqui meu tá livrinho ótimo. para Tá bom. vocês lerem, Então, tá bom? e todos vocês, quando estiverem em São Paulo, são bem-vindos ao nosso escritório bem fácil, Avenida Paulista, bem pertinho do metrô. Um abraço e muito obrigada. Boa tarde, Estação muito obrigada a Brigadeiro, todos. avisa, Estação Brigadeiro. Estação Então, Brigadeiro, isso aí. É mais fácil.